La Bamba, a jornada de Ritchie Valens rumo ao sucesso e tragédia. Ritchie Valens foi um cantor, compositor e guitarrista norte-americano de ascendência mexicana e uma das primeiras estrelas latinas do rock and roll nos Estados Unidos. Com uma carreira curta, porém muito intensa, ele lançou músicas que até hoje fazem muito sucesso. Ritchie Valens foi o primeiro latino a fazer grande sucesso no mundo do rock internacional. A carreira meteórica de Ritchie Valens foi tão impactante que em 1987 virou um filme de Hollywood e fez um mega sucesso mundial. Richard Steven Valenzuela nasceu em 13 de maio de 1941, em Pacoima, um bairro de comunidade hispânica em Los Angeles, no estado da Califórnia. Ritchie cresceu numa família conturbada sem auxílio do pai, mas recebeu muito apoio da mãe. A senhora Concepción Valenzuela, mãe de Ritchie, faleceu em outubro de 1987, mesmo ano do lançamento do filme La Bamba, que conta a trajetória do filho. Como o filme foi lançado no mês de julho, ela conseguiu ir no lançamento junto com os filhos. Ritchie tinha um irmão mais velho chamado Bob Morales, que vivia se metendo em confusão. Muitas vezes ele arrastava o irmão famoso para briga. Bob Morales faleceu em 2018 aos 81 anos de idade. Desde muito cedo, Ritchie começou a se interessar por música, especialmente o rock and roll, e logo aprendeu a tocar guitarra. Aos 15 anos de idade, ele comprou sua primeira guitarra. Aos 16, montou sua primeira banda e começou a tocar em festinhas de cidades da região onde morava. Alguns meses depois, ele foi descoberto pelo produtor Bob Keane, que o levou para gravar seu primeiro disco. A primeira providência de Keane foi encurtar o nome do cantor, que de Richard Valenzuela virou Ritchie Valens. O primeiro single que ele gravou, intitulado Come On, Let's Go, foi lançado em um compacto e até que fez um sucesso razoável na época. Ela só estourou mesmo anos depois e virou tema de vários filmes e programas de TV. Outra curiosidade interessante sobre essa música é que a gravação deu muitos problemas. E conforme foi mostrado no filme, foram 60 tentativas até sair correta. Pouco tempo depois, ele lançou seu primeiro e único disco, que virou um mega sucesso e mudou a vida da sua família. A música Dona, que ele fez para sua namorada do colégio Dona Ludwig, foi seu single de maior sucesso, alcançando o número 2 na parada Billboard Hot 100 no ano seguinte. Já a música La Bamba não passava do 42º lugar. Após a morte de Valens, a música pulou para o 2º lugar. E 30 anos depois, com o lançamento do filme La Bamba, a música se tornou o maior sucesso da carreira do astro. Outra curiosidade sobre a música La Bamba é que, apesar de ser descendentes de mexicanos, Ritchie não sabia falar em espanhol. Devido ao seu enorme sucesso, ele passou a ter muitos compromissos e precisou abandonar a escola ainda no ensino médio. Com pouquíssimo tempo de carreira, Valens não conseguiu acumular fortuna, mas pelo menos conseguiu comprar uma casa para sua mãe. No final de 1958 ao início de 1959, Valens trabalhou muito. Fez vários shows, programas de televisão e até fez shows gratuitos nas duas escolas onde estudou. Inclusive o show que ele fez na Pacoima Junior High School, agora Pacoima Middle School, pode ser possivelmente o primeiro álbum de rock ao vivo. Nessa mesma época, além de Ritchie Valens, mais dois astros do rock estavam fazendo muito sucesso. J.P. Richardson, de 28 anos, que se tornava conhecido como The Big Bopper, emplacando o hit Chantilly Lace. Chantilly lace had a pretty face and a ponytail hanging down.
e Buddy Holly, com 22 anos, que era conhecido não apenas pelas gravações com a banda The Crickets, mas também porque era um grande compositor e produzia os próprios álbuns da carreira solo. Na época ele fazia sucesso com o hit Peggy Sue. E o contrário do que muitos imaginam, o grande hit de Valens naquele momento não era La Bamba. Seus grandes hits do momento eram Come On Let's Go e Donna. Aproveitando o sucesso do momento, os três resolveram se unir para fazer uma turnê pelos Estados Unidos, chamada A Festa Dançante do Inverno. O objetivo dessa união era unir forças. Como eles estavam no começo de carreira e ainda não tinham muitos hits, os três juntos poderiam fazer um show completo e, assim, atrair mais público e contratantes. As apresentações seriam em 24 cidades em apenas 3 semanas. Muito corrido. A turnê começou em 23 de janeiro e terminaria dia 15 de fevereiro de 1959. As primeiras apresentações foram um sucesso, porém, com o rigoroso inverno nos Estados Unidos, o transporte dos músicos e seus equipamentos estava muito complicado. E para piorar mais ainda a situação, o sistema de aquecimento do ônibus que levava o trio quebrou e as viagens ficaram ainda mais difíceis. Cansado de passar perrengue na estrada, Buddy decidiu que na próxima parada iria contratar um serviço de transporte aéreo. Após a apresentação de 2 de fevereiro de 1959 na cidade de Clear Lake, estado de Iowa, que terminou por volta da meia-noite, os músicos foram até a empresa de transporte aéreo pegar o avião. Como não tinha lugar para todos, Valens disputou com Tommy Allsup, guitarrista de Holly, e venceu em um cara ou coroa, ficando com o último lugar. Vamos jogar essa moeda. Escolhe, Richie. Cara. Deu cara. Feito, Richie. Vamos voar, rapaz. Na madrugada gelada de 3 de fevereiro de 1959, o avião decolou. Poucos quilômetros depois, devido às péssimas condições do tempo para voar, o avião bateu nas montanhas e caiu deslizando sobre a neve, indo parar numa cerca. Todos morreram na hora. J.P. Richardson, de 28 anos, Buddy Holly, de 22 anos, Ritchie Valens, de 17 anos, e o piloto Roger Peterson, de 21 anos. A data da tragédia ficou conhecida como o dia em que a música morreu. Segundo Raul Seixas, esse foi o dia em que o rock bateu as botas. O local da tragédia foi transformado num memorial. Um fato intrigante nessa história é que pessoas próximas a Ritchie diziam que o motivo dele ter muito medo de avião era os pesadelos constantes que ele tinha com desastres aéreos. Dizem que certa vez ele sonhou em que 2 aviões se chocavam, e realmente aconteceu. Os aviões caíram no pátio da escola onde ele estudava. Porém, ele havia faltado naquele dia, pois estava no funeral de um parente. Ainda existe outro fato muito mais intrigante. Waylon Jennings, que era o baixista de Holly, cedeu seu lugar no avião para Big Bopper, que estava doente com gripe. Quando Holly ficou sabendo que seu amigo preferiu ir de ônibus, não gostou nada e disse: "Tomara que esse ônibus congele na estrada." E Jennings, em tom de brincadeira, respondeu: "Tomara que esse avião caia no gelo." Essa frase, certamente, deve ter o atormentado por muitos anos. Por isso, acreditem, palavras têm poder. Assim foi a curta trajetória de Ritchie Valens.